Olá, sejam bem-vindas novamente ao Livros e Arte, continuando com o nosso livro Rio de Mantida, que é esse livrinho aqui, bem facinho de ler, bem rapidinho de ler, que eu estou compartilhando com vocês. São 31 reflexões e hoje estamos no dia 18, né? Eu geralmente não gravo o fim de semana, deixo para gravar durante a semana, então por isso que não estamos, né, todos os dias da semana aqui, eu gravo apenas nos 5 dias da semana. Se você está me ouvindo pelo Spotify e quer ver os vídeos, eu aconselho você a digitar lá Livros e Arte por Samara Almeida. No YouTube você vai acompanhar o vídeo com os slides e tudo mais. Se você tiver curiosidade ou se você tiver curiosidade sobre alguma passagem bíblica que você não gravou, que você não conseguiu detectar no áudio, você pode ver pelo vídeo. Eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores que ela também coloca, eu acredito que seja coautoras, né, amigas dela, da autora, que passaram por essa experiência. E eu comentei com vocês que não fazia sentido trazer a história deles aqui para o nosso canal, porque eu estou passando para vocês os pontos mais importantes do que ela está escrevendo no livro e como esses pontos podem te ajudar a passar por esse processo do aborto espontâneo com mais firmeza ou com mais fé em Deus. Esse é o meu objetivo aqui, é que você se aproxime mais de Deus, tenha mais fé durante esse período. Então eu acredito que muitas histórias não fazem sentido trazer, porque não tem muita, não vejo de muita valia para algumas de nós, mas sim os pontos centrais, o que ela deixa no livro. Mas hoje me chamou a atenção, porque no capítulo de hoje foi uma amiga dela, acredito, uma das amigas que passou pela mesma situação que ela e a mesma situação que você está passando, ou passou e que eu passei. Então eu falei, eu vou levar para elas, possa ser que ela converse de alguma forma com a sua história também. E o nome do capítulo não tem tradução para isso em português, essa palavra. É puppeteer, uma coisa assim, mas o que quer dizer é basicamente marionete. E ela fala que ela tratava a vida, né, como eu coloquei aqui, espiritual e não religiosa. Então, eu também era assim, e acredito que algumas de vocês vão se identificar com isso durante a nossa adolescência. A gente vai muitas vezes para essa parte mais espiritual das coisas, de lei da atração. Não estou dizendo que a lei da atração ela não funciona, a própria Bíblia fala disso, né? Nos evangelhos de Cristo. E até em Provérbios também, né? Cuide de seus pensamentos e tudo mais. Mas a questão é de que essa espiritualidade, ela nos deixa muito centrada em coisas criadas por Deus, não no próprio Deus, entende? É como se a gente criasse ídolos dentro do nosso coração que estão acima do Criador. Então, por exemplo, um cristal, eu acredito que aquele cristal ele vai elevar a minha energia. Então, a gente está usando de algo que foi criado por Deus para justificar o Criador. E o que, no entanto, que a gente deveria fazer era ter olhos e coração e mente voltados para Deus, para o nosso Criador. Eu não tenho certeza se isso está na Bíblia, mas diz assim, que Deus não divide a sua glória. Então é para a gente ter essa consciência de não tratar a espiritualidade como um ídolo no nosso coração. Porque muitas das vezes a gente teve trauma na igreja, no sistema religioso, e a gente associa o sistema religioso ao próprio Deus vivo, o que não é assim. O único no seu coração não tem que ser pastor, não tem que ser padre, não tem que ser a lei da atração, não tem que ser cristais, espiritualidade, umbanda, é o Criador, Deus, único e vivo. No testemunho dessa senhora, ela deixa claro que no início da vida dela, ela foi muito espiritual, da universidade, né, ela tinha a versão dela religiosa, que era espiritual, e ela achava que controlava tudo com os pensamentos positivos, com a lei da atração. Então ela co-criou sucesso na carreira, ela co-criou o casamento dos sonhos, ela co-criou uma vida, né, com o esposo dos sonhos. Ela estava muito feliz e ela estava ali acreditando que ela tinha aquele poder todo e que ela tinha o controle sobre a vida. E num determinado momento ela engravidou, né, após o casamento, do primeiro filho. Foi para o hospital, falou para todo mundo com 6 semanas, né, conversou com todo mundo, os alunos dela, porque ela era professora, compartilhou com alunos, recebeu muitos presentes, estava ali cheia de amor, as pessoas compartilhando amor e todo aquele cuidado que mulher grávida recebe, né? E coma mais e tudo, e todo aquele cuidado, todo aquele carinho. E ela foi compartilhando. Para ela estava tudo perfeito, né? E com 10 semanas ela foi fazer uma ultrassom e o bebê estava ali em formação, né? Formando os dedos dos pés, da mão. O bebê estava ali em formação e
Ela disse que quando chegou na sala do hospital, né, do ultrassom, na sala da ultrassom, a médica mostrou, olha, esse aqui é o bebê, tava do tamanho de uma ervilha, né, com 10 semanas. Aí, do tamanho de uma ervilha, ela passando ali o sensor, aquele sensor da ultrassom com o gel, tentando mostrar para ela, aí a médica saiu, chamou o outro médico, e o médico, assim, bem seco, falou, né, eu sinto muito, o coração não está mais batendo. Como que isso era possível? Aí teve aquele choque, né? Como isso é possível? Se eu posso cocriar tudo, se eu posso cocriar minha vida dos sonhos e tudo isso. A gente pode fazer uma outra sessão, alguma coisa assim, para ver o que estava acontecendo, né? O médico foi muito incisivo em dizer que ela via o bebê não estava mais com vida. Ela não falou dos procedimentos a seguir, né? Então não sei para compartilhar com vocês. Aí pronto, ela falou que ficou ali numa sala fria, ficou estática com o marido dela, né? Aí que um dia ela viu o marido depois, né? Um dia depois, assim, alguns dias depois de tudo que aconteceu, que era muçulmano, ex-muçulmano. Ela pegou o marido cristão, o marido assistindo um pastor na televisão. Aí ele falou pra ela, né? Vamos dirigir, tipo, 2 estados pra ir na igreja desse cara que ele tava vendo na televisão. Aí ela falou que nesse dia o pastor leu pra eles, que foi Êxodos 32, né? Foi Êxodos 32 e fala, né, da raiva que Deus tem do pecado, né? Então ali ela fala que ao final ele falou sobre o sacrifício que Cristo fez por nós, né? Então ela falou que pela primeira vez nesse dia ela entendeu que ela não podia fazer da vida a vida ser tipo uma marionete na mão dela, mas sim que ela era sim dependente de um criador e que todas as obras e todas as coisas que são feitas estão abaixo dessa mão que nos cuida e que muitas das vezes a gente não entende os caminhos, mas que essa mão poderosa de Deus está sobre nós. Então, ela diz que a partir disso começou a celebrar essa descoberta de que ela tem alguém, que ela tem alguém por ela, que alguém cuida dela e esse alguém é o Criador, é Deus. Aí no final ela fala que fez um pingente, né, do tamanho de 10 semanas, um feto de 10 semanas. Ela fez um pingente do tamanho que seria um feto de 10 semanas, tá? Para representar essa vida que foi tirada dela. Aí ela fala que esse bebê já faz 25 anos que isso aconteceu, mas que ela nunca vai esquecer dessa vida e dessa perda. Não não por autopiedade, não por autocomiseração, mas porque ela diz que ela fala que esse aborto, para ela, foi a partir disso que ela conheceu a Deus, ao verdadeiro Criador de todas as coisas. Ela fala que não sabe se isso foi um desígnio de Deus, recolher novamente essa vida, né, chamar para a glória novamente essa vida, mas ela fala que foi a partir disso, que foi um presente para ela e para o esposo, que era muçulmano, para eles verdadeiramente conhecerem a Deus, tá? Então essa foi a história dela, eu achei muito importante, para mim me tocou, eu quase fiquei com algumas lágrimas, né, lendo,